Nessa parte C do nosso tópico 5, módulo 1, né? Nós já estamos então na 9ª semana. A ideia é darmos uma olhada naquilo que já foi trabalhado no Brasil em termos de indicadores de segurança alimentar e nutricional. Nós tivemos já o plano 1 de segurança alimentar e nutricional, e que já foi executado, e agora estamos entrando no plano 2 de segurança alimentar e nutricional, que ocorre entre 2016 e 2019. Se vocês olharem os indicadores selecionados para avaliação do plano 1 de segurança alimentar e nutricional, vocês vão ver que foram selecionados um número bem maior de indicadores e muito mais vinculados às metas, né? E a partir dessa elaboração do Plano Nacional, nós temos como exemplo, vocês vão ver depois um vídeo da professora Regina Lang do Paraná, fazendo referência ao Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Paraná, que também se reportou a esse número maior de indicadores, como foi feito no Plano 1. Nós vamos dar uma passada juntos agora nos indicadores de segurança alimentar e nutricional selecionados para o plano 2 de segurança alimentar e nutricional brasileiro. Os indicadores de segurança alimentar e nutricional para o plano 2 brasileiro, eles foram pensados a partir dos 9 desafios do plano que vocês já viram. E eles falam então de dimensões, né, de análise da segurança alimentar e nutricional que se remetem a cada um desses desafios. Então, no primeiro desafio do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, qual foi a dimensão que se selecionou como indicador, para que se tenha indicadores da segurança alimentar e nutricional? A renda, o acesso e o gasto com alimentos. E quais foram os indicadores de monitoramento selecionados? A taxa de pobreza e extrema pobreza, o índice Gini, o rendimento médio domiciliar per capita, a percentagem de domicílios com insegurança alimentar no total de domicílios por tipo de insegurança alimentar, aqui nós estamos falando da escala brasileira, o custo da cesta básica de alimentos no Brasil e nas capitais, e aí a fonte é o IBGE, o DIEESE, e são fontes nacionais, e nem sempre essa informação ela está disponível para o município, mas uma boa parte dessas informações nós conseguimos encontrar para os municípios no Brasil. Pensando no Equador, também existem fontes de dados que podem remeter a essas informações ou parte dessas informações, e podem ter outras informações que não estão aqui contidas nesse exemplo que estamos tomando, que é o exemplo do Plano Nacional Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano 2. O segundo desafio do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é combater a insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão produtiva rural em grupos populacionais. A dimensão: renda e acesso e gastos com alimentos, acesso à alimentação adequada, saúde e acesso a serviços de saúde. E
Esse indicador vem então do Ministério da Saúde, né, do Cadastro Único do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é um sistema do Ministério da Saúde que cadastra o estado nutricional da população, cadastra algumas informações de consumo alimentar da população. O problema maior que nós temos para acessar esse tipo de indicador é que muitos dos municípios brasileiros não estão alimentando o sistema de segurança alimentar e nutricional. Mas muitos municípios brasileiros estão cumprindo a condicionalidade do programa Bolsa Família ao avaliar o estado nutricional da população beneficiária. Os indicadores, então, selecionados são déficit de peso para a idade de crianças de 0 a 5 anos, acompanhadas nas condicionalidades do programa Bolsa Família, o déficit de peso para a idade de crianças de 0 a 5 anos acompanhadas, né? Então, é possível ter um indicador mais geral de toda a população quando o município alimenta o SISVAN, ou um indicador um pouco mais específico quando ele cumpre apenas a condicionalidade do Bolsa Família quanto ao peso das crianças, e que aqui no caso foi a seleção feita pelo Plano Nacional, e um município que tem outros dados de outros grupos da população, de gestantes, de adultos, de idosos, também pode pensar como indicador. Isso depende muito do contexto. Ainda no plano, então, nacional, no plano 2 de segurança alimentar e nutricional brasileiro, o terceiro desafio é promover a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, a estruturação da agricultura familiar e o fortalecimento de sistemas de produção de base agroecológica. Qual é a dimensão? A dimensão é produção e disponibilidade de alimentos. O indicador, comercialização anual de agrotóxicos, vai remeter então à contaminação dos alimentos, né, por área plantada no Brasil e grandes regiões e o Distrito Federal. Se pensa então nos indicadores do desenvolvimento sustentável e no IBGE. Então o IBGE consegue nos fornecer esse tipo de informação. Alguns municípios e mesmo estados brasileiros também têm outras informações um pouco mais detalhadas sobre essa questão. No desafio 4, promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. A dimensão: acesso à alimentação adequada. O indicador: produtos orgânicos certificados no Brasil, e o Ministério da Agricultura seria a fonte dessas informações. Vejam que foram selecionados alguns indicadores, aqueles considerados mais significativos. Então, nesse plano 2, existe uma síntese, existe uma intenção de resumir o número de indicadores para facilitar uma avaliação final. No desafio 5, promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira, com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. A dimensão: acesso à alimentação adequada. O que nós temos aqui? Percentual de adultos maiores de 18 anos que consomem frutas, hortaliças, ao menos 5 ou mais por semana, percentual de adultos que consomem porções diárias de frutas e hortaliças, percentual de adultos que consomem alimentos doces em 5 dias da semana, percentual de adultos que consomem refrigerante em 5 dias da semana. E aqui a fonte para o Brasil é a Vigitel, que é aquela pesquisa que é feita por telefone e que é uma pesquisa do Ministério da Saúde. Também não é um dado que é disponível para todos os municípios brasileiros.
Desafio 5. Promover e proteger a alimentação adequada e saudável da população brasileira com estratégias de educação alimentar e nutricional e medidas regulatórias. A dimensão é o acesso à alimentação adequada. Novamente, os indicadores vêm do Ministério da Saúde, da Vigitel, e ele fala do percentual de adultos que consomem hortaliças, o percentual de adultos que consomem frutas, do percentual de adultos que consomem doces e refrigerantes. Veja que um mesmo indicador ele está sendo trabalhado em dois dos desafios do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional brasileiro. Também fala do consumo, fala da análise dos níveis de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal, e aí o dado é informado pelo PARA, que é da Anvisa, Ministério da Saúde. Também não é um dado que aqui no Brasil é disponível para todos os municípios. O 6º desafio: controlar e prevenir os agravos decorrentes da má alimentação. A dimensão é saúde e acesso a serviços de saúde. Voltamos aqui a informações que vêm do IBGE e que vêm do Ministério da Saúde. Eu estou falando de IBGE e pode ser que os nossos alunos do Equador não saibam. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE realiza, principalmente por meio da pesquisa de orçamento familiar, levantamentos sobre consumo alimentar e sobre o estado nutricional da população. E a partir dessas informações se tem, então, percentual de crianças com baixo peso, com déficit de estatura, com excesso de peso, adolescentes e adultos com excesso de peso, o teor de iodo no sal, também pensando na prevenção do bócio endêmico. E agora o desafio 7, ampliar a disponibilidade hídrica e o acesso à água para a população, em especial a população pobre do meio rural. Volta aqui a dimensão da saúde e acesso a serviços de saúde. Quais foram os indicadores selecionados? Eles vêm também do IBGE. Percentual de domicílios atendidos na rede geral de abastecimento de água, no total de domicílios particulares permanentes, percentual de domicílios dotados de esgotamento sanitário por rede de esgoto ou fossa séptica no total de domicílios. Também é colocado aqui o percentual de escolas de educação básica segundo o tipo de abastecimento de água. E aí esse dado vem do Ministério da Educação, vem do censo escolar. Então veja que a equipe que pensou, que planejou os indicadores para o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, primeiro viu o elenco de indicadores possíveis, acessíveis, e quais eram mais significativos em relação aos desafios de segurança alimentar e nutricional, no Plano 2 brasileiro. O 8º desafio: consolidar a implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aperfeiçoando a gestão federativa e a intersetorialidade e participação social. Qual é a dimensão? As políticas públicas, orçamento e direito humano. E aqui o que foi pensado no Plano Nacional é a taxa de adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional,
e a taxa de unidades da federação, né, com o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional instituído. E aqui vem um banco de dados bastante interessante que é realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que tem a Secretaria do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com ele, que é o Mapa SAM, que todos os municípios brasileiros têm sido convidados a preencher e é um banco de dados muito importante para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O nono desafio, que diz respeito à questão do direito humano à alimentação, à questão da relação internacional do Brasil relativo à segurança alimentar e nutricional, ele remete à política pública, ao orçamento e direito humano, mas ainda não se tem um indicador definido para esse fim. Então, aqui, fazendo essa passagem rápida pelo Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2, né, e a forma como os indicadores foram selecionados, podemos fazer uma avaliação de que esses indicadores foram selecionados porque eles são significativos para aferir se esse desafio foi ou não alcançado, e esses indicadores também são acessíveis, são indicadores de fácil execução. Isso é o que devemos pensar quando estivermos planejando indicadores, seja de uma política estadual, seja de uma política municipal, seja de um programa, seja de um projeto, seja de uma ação, seja de uma atividade. Esse indicador tem que ser significativo e esse indicador tem que ser acessível. Acessível e que, de fato, ele consiga mensurar aquilo que se pensa, consiga mensurar esse resultado.